Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, essa 10ª lição, onde nós estamos estudando aí toda semana o livro de Salmos, aprenderemos sobre as lições do passado. Como é importante, você entender a sua história, entender o passado do povo de Deus, porque sem passado não há futuro, pessoal? Então é muito importante que a gente aprenda muito com as lições do passado e não cometa os mesmos erros do passado, beleza? Nessa 10ª lição nós não teremos a participação nem do Ricardo e nem do Alexandre aqui, hein, pessoal? O Alexandre também ficou dodói, o Ricardo também não está bem. Quem vai gravar aqui é o Marcos André, que vai trazer aqui os pontos principais de cada dia, e eu vou trazer aqui na sexta-feira também as perguntas para discussão. E estudando o livro de Salmos, lendo ele, conseguir concluir a leitura dele, você consegue verificar que tem salmos históricos, salmos poéticos, proféticos e tudo mais. E aproveitando um pensamento que eu estava tendo durante a semana, eu pensei, como algumas mensagens nos salmos se repetem várias vezes. E aí, utilizando uma ferramenta que eu desenvolvi com uma aluna minha de TCC, a gente vai poder fazer uma análise morfológica do texto de Salmos. É uma ferramentinha, vou até já dar uma introduçãozinha aqui para vocês. É essa ferramenta aqui, tá? Você já vai poder ver ela daqui a pouco na sexta-feira. Nós vamos fazer uma análise morfológica dos textos de Salmos, então essa vai ser uma das entrelinhas do vídeo de hoje. Espero que vocês gostem e, claro, espero também que vocês gostem da fala do nosso amigo Marcos André. Beleza, pessoal? Mas mesmo assim, não esqueça, se gostar mesmo, deixe seu joinha, é muito importante. Se não é inscrito, se inscreva no canal e também acione o sininho para você receber os alertas de todos os vídeos que nós lançamos aqui na plataforma. E, aproveitando, aqui na descrição do vídeo temos vários links, pessoal, nessa descrição. Temos os grupos de WhatsApp, o livro que o Ricardo escreveu, os livros que ele escreveu, e também temos o Google Drive, que é onde você vai encontrar os arquivos que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, beleza? Então chega de introdução e vamos para a lição. Chama a vinheta. Mas antes de irmos para a lição, pessoal, é importante valorizarmos aqueles que dedicam um pouquinho do seu tempo, que gera engajamento no canal, que promove o conteúdo dentro da plataforma. Temos aqui os comentários, uma seção muito legal, onde você coloca aqui as suas impressões, suas respostas, perguntas que nós lançamos aqui nos vídeos. E temos as Olimpíadas, que são os 3 primeiros a comentarem nos vídeos aqui quando nós lançamos aos sábados. Temos aqui a Regiane Alves, que aparece em primeiro lugar, Valdenice Mártires Cerqueiras e o Genésio Mioto, os 3 primeiros a comentarem no vídeo. Vamos lá aos comentários então. A Regiane Alves diz assim: boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado. Enquanto Jesus Cristo é o nosso bom pastor, nós somos as ovelhas mercenárias. Muitas vezes, na primeira oportunidade, negociamos nossos princípios, com certeza, Regiane? Por coisas banais, que possamos ser ovelhas com atitudes de um bom pastor, que possamos dar a vida por nosso pastor. Obrigada por me ajudar tanto nos meus estudos. Sempre divido com os meus irmãos o que aprendo aqui na minha unidade da Escola Sabatina. Deus seja louvado pela vida de vocês, e a Regiane deixa os coraçãozinhos. Que bom, Regiane, aproveita aí cada palavra aí do conteúdo do canal. Temos também a Valdenice Mártires Cerqueira. Boa tarde, família Entre Linhas, estou feliz porque cheguei ao pódio, chegou mesmo, graças a Deus. Deus me ajudou nisso, pois era o meu desejo. Para isso escrevi poucas linhas, porém valeu. Desejo a todos os pastores virtuais bênção sem medida e muita saúde, muita sabedoria divina para eles, conduzindo esse rebanho. Amém. Hashtag amo vocês, diz aqui a Valdenice. Deixa o coraçãozinho, realmente vamos orar pela saúde, a saúde do Alexandre, e também do Ricardo, pessoal? E lições fortes da Bíblia, deixa aqui o Deus te abençoe hoje e sempre, minha irmã. É isso aí, o pessoal interagindo. E o terceiro aqui do pódio, é o Genésio Mioto, é outro que sempre está conosco também, comentando, participando. Genésio, um abração para você. Oi, pessoal, hoje não dá para participar do pódio, mas estamos para estudar de coração e bom estudo. Aqui, como o Lições Fortes da Bíblia respondeu a Valdenice, então você entrou no pódio, viu, Genésio? Que bom, participou do pódio sim. E Lições Fortes da Bíblia diz assim: olá, meus queridos irmãos, que o Eterno abençoe o estudo dessa semana. Amém. Abençoe o nono, bendito que vem em nome do Senhor, e abençoe agora, lições do passado. Edilza Nascimento, bom sábado, vídeo já curtido, compartilhado, boa semana a todos. Edilza, aquele abração.
Estávamos sem internet aqui porque um caminhão pegou as fibras óticas, levou tudo embora. Então quarta-feira não teve culto, a Edilza não conseguiu participar. Quer dizer, teve culto, mas não foi transmitido, não teve culto online. A Edilza não participou, né, Edilza? Adriana Kuhn, olá queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos, o Ricardo, estamos orando pela sua saúde. E a Adriana agora vai ter que incluir a saúde do Alexandre também, viu, Adriana? E também pela conduta de suas muitas tarefas. Vamos que vamos na lição e a Bíblia está na mão aqui, lição 9. Como sempre, comentário e o estudo inspirados é um sermão. Gostei também bastante da lição 9. Abençoada semana, Deus. Abençoada semana, né? E que Deus continue abençoando vocês sempre. Abraço e muita gratidão sempre. Hashtag fui até a oração, fui até o tchauzinho do Lúcio, hashtag volta Ricardo, Sara Ricardo e hashtag faz um canal João Cavaco, beleza? É isso aí, Adriana Kuhn. Vamos manter viva essas hashtags, beleza? A Natalice Santos, que Deus capacite todos vocês nessa jornada. Feliz semana. Maria Rig também sempre conosco aqui. Acho que a Natalice é a primeira vez, hein? Maria Rig, mais um dia com alegria no coração aos estudos da lição. Deus continue abençoando a todos nós. Feliz sábado e com abençoada semana para todos nós. Ela deixa aqui, né, a Maria Rig, um coraçãozinho. Joivaldo Santos também comenta: feliz sábado, irmãos, bendito é aquele que vem em nome do Senhor e que sempre edifica o seu próximo. Amém. Maria Feitosa, olá, bom dia, Deus abençoe vocês por compartilhar conhecimento conosco. Eu sou aqui de Mari de Ibiúna, São Paulo. De Ibiúna, São Paulo, e ela deixa o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Maria Feitosa, pelo carinho. Temos aqui a participação do nosso querido irmão João Cavaco, hashtag faz um canal, irmão Cavaco. Entre em contato com o Lúcio, irmão João Cavaco. Ele diz assim: louvado seja Deus pelo testemunho exposto aqui na lição no canal de vocês. Eu comentaria ainda sobre Jesus Cristo nos Salmos. Antes da primeira vinda efetuada e exposta no Novo Testamento e antes da futura vinda, né, que vem com juízo e a nova terra eterna a realizar-se por Deus brevemente, já Salmos testemunhava por escrito na vida dos crentes e no ambiente societal sobre quem é, ontem, hoje e na eternidade, Jesus Cristo. Que lindo, não é mesmo? Lá em Salmos você vê Jesus, né? Não só em Gênesis 1, você vê Jesus em toda a Bíblia. No essencial, continua aqui o irmão João Cavaco, a influência de Deus na sua transcendência e imanência revelam-se em dons espirituais, funções, ações na prática do dia a dia, fruto de decisões e também o caráter da divindade em Cristo para a salvação do mundo e do universo. Vejam alguns exemplos a seguir, e aí ele começa a citar aqui. Por exemplo, o pastor em Salmos 23 e mais tarde em pregação pelo próprio Cristo em João 10. E ele continua aqui. 2. O sacrifício pelo sofrimento e morte de Cristo e a glória da ressurreição. Cristo é identificado no Salmo 22. Ele começa aqui. Muito legal o que o irmão João Cavaco faz. 3. O Senhor da fidelidade é do poder para a cidadania e para a aliança eterna. E aí, de acordo com Salmos 89 e outros salmos que ele destaca aqui, 139 também, a aliança de Deus para com o seu povo é eterna ao longo das várias escolhas históricas no sentido de seu plano eterno que os vários povos e cidadãos crentes fizeram, considerando não somente as bênçãos e alegrias das vitórias na salvação de Cristo pelo Espírito Santo, assim como a ira, o juízo, justiça, julgamento, com vista à extirpação do pecado, do mal, do sofrimento e também da morte. E continua aqui, 4, o Rei eterno de poder incomparável, uma característica de Jesus. De acordo com Hebreus 5:5, Salmos 24 e 2:7, Cristo é o Rei desta terra e o universo, que é em pleno desde a sua ressurreição e entronização pela ressurreição dos crentes, justificação, juízo e justiça de Deus e extirpação do mal. Em suma, o que falta neste momento? O juízo, de acordo com o caráter de Deus expresso nos eternos 10 mandamentos e na vida de Cristo. E 5, sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, e ele coloca que Cristo representa os interesses espirituais e da vida do ser humano, assim como os da divindade por ser humano e Deus ao mesmo tempo. Ele discorre aqui
6, e aí chegamos às conclusões do irmão João Cavaco. Irmão João Cavaco, que dom da palavra que o senhor tem, viu? Admiro muito o senhor. A mais importante, na conclusão, o mais importante de Salmos é a revelação de Deus e as oportunidades da escolha em Cristo, de acordo com o Espírito Santo, que descreve o Messias e Salvador, que é disponibilizado em toda a Bíblia para a vida de quem se interessar por Deus, de um simples diálogo ou oração, com meditação pela palavra e testemunho de uma vida feliz, mesmo perante provas e lutas que se experimentam com a companhia de Cristo. Fica o desafio do irmão João Cavaco. Vais aproveitar e escolher pela fé as magníficas oportunidades em Salmos, tais como as descritas nas várias funções e relações salvíficas de Cristo, que está sempre presente como bom pastor, sacerdote, rei, sacrifício, intercessor, libertador, reconciliador, redentor e salvador? E aí, pessoal, vai aproveitar e vai escolher isso? É o desafio aí do irmão João Cavaco, peregrino da IASG em Lisboa, lá de Portugal, da União Europeia, em guerra até o dia D. Misericórdia, que comentário maravilhoso esse do irmão João Cavaco. E olha que eu não li ele inteiro, tá, pessoal? Confira ele na íntegra, eu só leio aqui os resumos, os títulos e os inícios aqui. Beleza? Sandra Bittar, oi meninos e a todos da família Entre Linhas, muito bom estar estudando a lição mais uma vez aqui com vocês, agora com uma nova idade, então soprou velhinha aí a nossa irmã Sandra Bittar. Dia 23 de fevereiro eu fiz 65 anos e com a possibilidade de usar o Vale Idoso, não posso mais fugir aqui, né, da terceira idade, ou a melhor idade, ou fase de uma nova perspectiva, né? Independente de qual nome e título, estamos firmes e fortes no estudo da palavra. O título da lição nos remete de imediato a Cristo, bendito que vem em nome do Senhor, ok? Mas acredito que podemos também ser bendito quando disseminamos o Evangelho. Por favor, eu estou certa, né? O que vocês pensam sobre isso? Penso, bendito que vem em nome do Senhor. Cristo vem em nome do Senhor, a gente é enviado em nome do Senhor. Concordo, Sandra Bittar. Na fala do Alexandre, quando ele cita as profecias em Salmos, lembro que logo que iniciamos a congregar aqui com os irmãos, fomos convidados a realizar um estudo onde aprendemos algumas profecias sobre o nascimento, a missão, morte de Cristo, muitos anos antes dele nascer. Foi muito marcante para nós e motivou-me a buscar mais. Percebi que Salmos, de forma preditiva, testemunha de Cristo. Cristo cumpriu tudo o que estava previsto. No Salmo 23, o pastor cuida, protege, conduz as ovelhas. Agora, por que o bom pastor é tão especial? Acredito que com o desenvolvimento do relacionamento com Jesus, nos tornamos totalmente dependentes dele. Ele dá a vida por suas ovelhas. Ele nos guia para a vida eterna. Hashtag fui até o final da Sandra Bittar. Muito feliz e agradecida pela oportunidade de ter encontrado e conhecer a Jesus. Que oportunidade maravilhosa que nós temos, né, Sandra? De viver esse Cristo em nossas vidas. Deus abençoe vocês, familiares e todos aqui do Entre Linhas. Obrigado, Sandra, pelo carinho e pela sua contribuição aqui todo vídeo, toda semana. A Josefa Ascenso, oiê, diz ela aqui, abençoado e feliz semana para todos nós. Nesse sábado tivemos nosso dia de 10 horas de jejum e oração na IASG aqui da cidade Dutra. Aí não consegui comentar, né? Deus continue abençoando todos entrelinhenses. Hashtag volta logo, Ricardo, melhoras aí na sua saúde. Fiquei até o final do vídeo e que bom, Josefa Ascenso, que você está participando dessa ferramenta, né? Que Deus nos propicia, que são os 10 dias aí de oração, 10 horas de jejum, para que a gente possa se fortalecer com os irmãos na fé e nos prepararmos aí pelas missões. E cada tema, né? Cada dia a gente está refletindo sobre temas poderosos. Helena Saraiva também comenta: olá meninos abençoados, que Deus, que bênção de lição, CCC, curtido, comentado e compartilhado. Feliz semana a todos, hashtag foi até o final, até a lição 10, chegamos na 10, bênção a todos. E o último comentário aqui de Walter Garcia, um abraço a todos, conhecer a Cristo é o mais importante. Obrigado por mais uma lição. Walter é o nome do meu irmão mais velho, eu sou o filho do meio, que é o Messias, eu, Lúcio, e o Walter é o mais velho. Então, Walter Garcia, um abraço aí para todos vocês aí da sua igrejinha e muito obrigado pelo comentário. Bom, vamos ao que interessa então, pessoal, vamos iniciar o estudo dessa lição que vai nos trazer sobre lições do passado, né? Que bom que a gente tem essa noção de estudarmos a palavra de Deus e tentarmos aprender o máximo com os erros do passado e também nos alimentarmos ao máximo com a esperança, né, que alimentou tantos nossos amigos do passado e irmãos do passado. Teremos a participação então do Marcos André, como eu falei para vocês, e a minha participação
também trazendo as perguntas para a discussão e trazendo uma entrelinha aqui sobre uma análise morfológica do texto de Salmos. Beleza, pessoal? Vamos iniciar então agora sim essa parte espiritual da lição com uma oração. Oremos? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é nosso Deus, é o nosso professor, nosso guia que nos orienta. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, como foi comentado aqui, a Sandra comentou, conhecer Jesus é maravilhoso, conhecer a Ti, conhecer a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela força, pela esperança e pela fé. Nos fortaleça, Pai, nossa fé é frágil, nossa fé ainda é imatura muitas vezes, mas que o Senhor continue a cada dia nos fortalecendo e o estudo da Tua Palavra também propicie, esse fortalecimento. E agora que vamos aqui mais uma vez estudar essas lições do passado, continue usando aqui principalmente o Marcos André, cuide do Alexandre e do Ricardo que não puderam participar desse tema e também nos use, ó Pai, use a mim lá no final para que possamos refletir nas perguntas e que tudo que nós fizermos aqui aproxime-nos mais de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então chega aí, guerreiro. Hoje somos nós dois aqui. Então agora é com você, Marcos. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom estarmos juntos mais uma vez estudando a lição da Escola Sabatina. O estudo dessa semana não será tão eclético como costuma ser, visto que geralmente temos aqui 4 pontos de vista diferentes, mas nessa semana teremos apenas 2, apenas eu e o Lúcio estamos aqui apresentando a vocês os pontos que nós julgamos mais importantes na lição dessa semana. Eu espero poder contribuir com o seu estudo a partir da lição de sábado, que é a introdução, até a lição de quinta-feira. O título da lição dessa semana é Lições do Passado, que fala a respeito da transmissão de histórias do passado como uma forma de ensinar aos filhos, ensinar às novas gerações. O verso para memorizar está em Salmos 78, versos 3 e 4, que diz assim: O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores e o seu poder e as maravilhas que fez. Aqui então o salmista está falando a respeito da transmissão do conhecimento e das histórias do passado para as gerações futuras, como o Senhor havia ordenado. Por exemplo, na instituição da Páscoa, em Êxodo, no capítulo 12, Deus determina claramente que a história seja transmitida para as gerações futuras, dizendo por que nós fazemos esse rito. Aí eles deveriam, então, contar a história do Êxodo, a história da saída do povo do Egito para, então, habitar uma nova terra. Assim também ele determina em Deuteronômio no capítulo 6. Se você ler o capítulo 6 de Deuteronômio, que vem depois dos 10 mandamentos, Moisés recitou os 10 mandamentos em Deuteronômio capítulo 5, e no capítulo 6 ele então diz: essas palavras estarão no teu coração, tu as inculcarás nos teus filhos, falando dela pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar. Então, essa ordem de transmitir as histórias do passado, bem como os mandamentos do Senhor, estão determinados na história de Israel por Deus. Deus ordenou que fosse feito dessa forma. E uma das formas que eles tinham de transmitir esse conhecimento, de transmitir os mandamentos de Deus, era através das canções, através dos salmos, como nós vamos estudar durante essa semana. A autora começa dizendo assim: em muitos salmos, o louvor assume a forma de narração de poderosos atos de salvação do Senhor. Então, o salmista ele canta a respeito das histórias de salvação, das histórias de libertação. Então, esses salmos eles são chamados de salmos da história de salvação, ou então salmos históricos. São salmos que são narrativos e não somente poéticos. Eles contam uma história, contam um evento do passado. Então, assim, eles teriam a oportunidade de aprender com as suas histórias e até mesmo com os erros, de não cometer os mesmos erros que os pais cometeram no passado. Esses salmos, eles destacam os feitos e as maravilhas de Deus, mostrando então o seu poder, mostrando como ele tinha a capacidade de realizar esses feitos
e despertando nas gerações futuras, então, a confiança no Senhor, despertando nas gerações futuras o desejo e a intenção de Deus em salvá-los, a intenção de Deus em continuar firme na sua aliança. O atrativo especial dos salmos históricos é que eles nos ajudam a ver a nossa vida como parte da história do povo de Deus e a reivindicar esse passado como nosso. Afinal, nós fazemos parte da mesma aliança que foi feita com o povo de Israel. Através de Cristo, nós somos incluídos nessa aliança, é o que diz o apóstolo Paulo em muitos momentos, mas especialmente em Gálatas, no capítulo 4, versos 6 e 7. Podemos ver e aprender com o passado deles, que também pode ser o nosso passado, e as histórias do passado, elas nos ajudam a compreender como o povo foi conduzido por Deus, como eles erraram para que possamos não repetir os mesmos erros. Eu gosto de imaginar que ainda existem muitos salmos que não foram cantados, salmos que estão sendo escritos nos livros do céu, salmos que talvez incluam a sua própria história. Deus tem uma narrativa a respeito da sua história, que é uma narrativa certamente maravilhosa. Na parte de domingo, nós temos o título A Incansável Fidelidade do Senhor. A autora nos pede para ler o Salmo 78 e pergunta quais 3 épocas históricas principais são destacadas nesse salmo e que lições recorrentes Asaf tira de cada período. Então, nós encontramos aqui ele falando a respeito da libertação do Egito e das providências de Deus no deserto, e apresenta também o contraste com a rebeldia do povo, com o povo sendo rebelde contra Deus em muitos momentos. O tema principal desse salmo é a misericórdia de Deus em favor do seu povo. Apesar da condição de rebeldia do povo, Deus se mantinha fiel à sua aliança. Então, a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo são contrastadas nesse salmo o tempo todo. O salmista usa a história como uma parábola. Então, o salmista ele usa a história do passado como uma parábola para apontar para o futuro. Ele diz isso, inclusive, no verso 2 do Salmo 78. O povo deve ponderar sobre a mensagem do salmo e procurar o significado dela. Aqui a autora nos lembra que esse era o método também utilizado por Jesus. Jesus, ele utilizava coisas conhecidas para falar de coisas desconhecidas. Então ele falava, por exemplo, para um grupo de pescadores, ele falava com uma linguagem de pesca, da rede sendo lançada ao mar, tirando os peixes, fazendo a separação, e ele usava isso para falar do juízo de Deus, para falar como Deus julgaria o mundo. Quando ele falava para um grupo de agricultores, ele falava da semente sendo lançada no solo e assim por diante. O povo conhecia muito bem a sua própria história, porque, como eu disse inicialmente, ela era lembrada constantemente através das canções e mesmo das festas que eram repetidas anualmente. Então, Asaf utilizou isso como uma parábola para falar do tempo presente, para falar da vida de cada pessoa ali. Então, o salmista ele reflete a respeito do êxodo do Egito, né, da saída do povo do Egito, e demonstra os atos gloriosos de Deus. Fala também da época de Davi, como Deus escolheu Davi, apesar de toda a infidelidade, né? A gente vê na história de Judá, desde o filho de Judá, o filho de Jacó, né, que se chamava Judá, ele teve uma vida muito torta, se afastou da família, e depois, como o futuro reservou aí vários atos de infidelidade do povo, mas Deus escolheu entre esse povo um rei. E ele, então, Davi, se tornou um rei e os seus descendentes perpetuamente, cumprindo-se isso na pessoa de Jesus. Jesus, então, é o rei descendente de Davi que hoje ocupa o trono eternamente. Então, nós vemos aí a maravilha de Deus, né, que escolhe pessoas tortas, pessoas difíceis de lidar, pessoas rebeldes, mas ele tem uma maneira de executar a sua obra através dessas pessoas. E nós podemos encaixar a nossa vida em alguma dessas histórias do passado e
dizer se Deus pôde usar alguém como ele, alguém como ela, alguém como essa pessoa que está listada aqui na genealogia de Jesus, ele pode também me usar, ele pode também fazer transformações na nossa vida. Então, os salmos eles se tornam relevantes ao lembrar dessas circunstâncias. Então, o salmista enfatizou a raiz da infidelidade de Israel, porque eles se esqueceram do que havia acontecido com eles, né? Esqueceram da bondade de Deus, esqueceram daquilo que Deus havia feito com eles, e por isso eles se rebelaram contra a sua lei, por isso eles não confiavam em Deus, eles reclamavam quando não tinham carne, quando pouco depois que Deus havia enviado o maná, eles já estavam reclamando do maná, chamando o maná de pão vil e pedindo carne. Então, a gente vê que o povo era realmente muito rebelde, como nós também temos os nossos atos de rebeldia hoje, mas nós podemos confiar na aliança do Senhor, nós podemos nos arrepender. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre a questão do arrependimento, da confissão, né? Então, antes de criticarmos as gerações passadas, devemos pensar em nós mesmos, né? Que nós também temos a tendência de nos esquecer das maravilhas de Deus, e hoje nós temos algo muito mais maravilhoso para nos lembrar, que é o envio de Jesus, né? Deus enviou seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Então, o povo no passado tinha apenas atos de Deus distantes. Deus fazia por eles, mas sem estar presente no meio deles, sem se revelar plenamente como Jesus se revelou a nós. Nós temos a imagem perfeita de Deus revelada em Jesus, e nós temos, então, o amor de Deus revelado no fato de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, quando o povo no passado se esquecia das suas revelações, se esqueciam das obras de Deus, nós também muitas vezes nos esquecemos do grandioso amor de Deus que foi revelado em nosso favor na pessoa de Jesus Cristo. Aí a autora diz aqui que as batalhas mal sucedidas do povo elucidam a lição do Salmo, que os esforços humanos separados da fidelidade a Deus estão condenados ao fracasso. Então, sempre que o povo saía à guerra sem as ordens de Deus ou estava em infidelidade contra Deus, eles tendiam a fracassar. Na vida espiritual, muito mais ainda. Sempre que nós tentamos obter méritos pelos nossos próprios esforços, nós nos afastamos do Senhor e, por isso, tendemos a fracassar. Aqui no finalzinho da página tem aquela pergunta: que lições você aprendeu ou deveria ter aprendido com os seus erros do passado? Ou nós podemos aprender por preceito, por exemplo, ou por experiência. É lógico que por experiência é muito mais doloroso, né? Então nós podemos olhar para a lei do Senhor, que são os preceitos, e Deus diz: não faça isso. Você não faz simplesmente porque entende que Deus conhece melhor todas as coisas do que você. Essa é uma maneira de você não ter que passar por uma experiência dolorosa. Outra maneira é olhando para a experiência das pessoas no passado. Você vê como as pessoas erraram, tanto na Bíblia quanto também pessoas que nós conhecemos. Vemos as consequências do pecado, vemos as consequências dos seus erros, e nós então evitamos para não termos as mesmas consequências. Ou então nós podemos ir pela experiência, nós podemos nos machucar pessoalmente. Óbvio que quando nós aceitamos os mandamentos do Senhor, quando nós olhamos para os exemplos do passado, nós podemos ter lições preciosas sem precisar passar pela dor da experiência, né? É interessante como as pessoas hoje valorizam a experiência, né? Você precisa experimentar, você precisa viver, mas muitas vezes as experiências elas são dolorosas, e será que nós estamos dispostos a aceitar o que vem com a experiência, especialmente quando a experiência é de nos afastar do Senhor, né? Às vezes alguém que foi criado na igreja, um jovem que foi criado na igreja, ele fica: poxa, nunca vivi isso, nunca fiz essas coisas e quero experimentar, mas junto com a experiência vem também as consequências que muitas vezes são dolorosas. Na parte de segunda-feira nós temos o título Lembrando a História e o Louvor de Deus. O Salmo 105, ele narra
a história do povo de Israel também, como aconteceu no Salmo 78, porém, ele diz que Deus os guardou contra os reis, enviou José para os guardar da fome e fez crescer mesmo em meio à escravidão. Enquanto que eles viviam oprimidos pelo povo egípcio, eles cresceram e se tornaram ainda mais poderosos do que os egípcios, né? Então lembra o tempo todo de Deus cumprindo a sua aliança através de homens e mulheres no passado. Então aqui, enquanto que o Salmo 78 ele nos apresenta as experiências ruins do povo de Israel, aquelas que nós devemos evitar, aqui nesse Salmo ele apresenta bons exemplos de pessoas que foram usadas por Deus para cumprir algum propósito, como Deus utilizou-se aí de Arão, de Moisés, do próprio José para os livrar da fome, os livrar da escravidão do Egito. O Salmo 105, então, relembra eventos chaves que moldam o relacionamento da aliança entre o Senhor e o seu povo, Israel. E a aliança de Deus com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e confirma ela a todo tempo. Então, confirmada essa aliança feita com Abraão, né, ela foi confirmada a Isaac, a Jacó e cumprida por meio de José. José foi enviado para o Egito, né, para livrar o povo da fome. Enquanto eles eram ali apenas nômades que viviam de uma cidade para outra, Deus já estava providenciando que eles não passassem por fome e não fossem atormentadas pelas nações ao redor. Então o Salmo dá esperança ao povo de Deus em todas as gerações, pois as obras divinas maravilhosas do passado garantem o amor imutável de Deus ao seu povo em todos os tempos. Então, como a Bíblia nos garante que Deus não muda, nós podemos olhar a providência de Deus no passado e atribuir também essas providências a nós. Nós estamos caminhando para uma terra prometida também, e as promessas de Deus vão se cumprir da mesma forma se nós estivermos na aliança, se nós estivermos participando da aliança com Deus. Então, os dois salmos se assemelham, mas eles se contrastam em alguns pontos, como eu disse, pela questão da fidelidade, né? Então, o Salmo 105 não menciona os erros do passado do povo. Esse salmo tem um propósito diferente, é um propósito de dar esperança. Então, ele apresenta ali algumas pessoas que são referências para o povo, que foram referências para o povo no passado, e essas pessoas, elas são exemplos para que nós possamos também ter uma referência. Quem é a nossa referência hoje? É Moisés? É José? Quem é a nossa referência hoje? Hoje a nossa referência é Jesus, obviamente. A nossa aliança, ela se concretizou em Jesus. Então, a autora diz aqui que, a fim de louvar a Deus verdadeiramente, o povo precisa conhecer os fatos de sua história, que oferece tanto validação para a nossa fé, quanto inúmeras razões para louvar a Deus. Então, louvor a Deus precisa fazer parte também do nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus ele é moldado apenas em pedidos, né? Nós fazemos pedidos a Deus e agradecemos. As nossas orações, por exemplo, essa semana nós estamos aqui nos 10 dias de oração, e no sábado nós tivemos uma dinâmica na igreja. Eu fiz com a igreja assim, chamei a igreja, né, para fazer uma oração de 2 minutos cada pessoa, mas nessa oração não poderia haver pedido nem agradecimento. Então, a nossa oração, muitas vezes, ela se resume a isso. Nós chegamos a Deus, fazemos os pedidos, agradecemos pelo que recebemos, nem sempre agradecemos, né? Mas, basicamente, oração é pedido e agradecimento. O que falta na nossa oração? Falta louvor, falta engrandecer o nome do Senhor pelos seus feitos, falta relembrar da nossa história, da história de como Deus nos salvou. Então você pode falar como os israelitas falavam, você pode falar também de onde que Deus te trouxe, por que Deus te escolheu, apesar das suas fraquezas. Isso faz parte do nosso relacionamento com Deus,
e faz parte principalmente do louvor a Deus, porque nós louvamos a Deus quando nós lembramos de como Ele nos escolheu, apesar de quem nós somos, apesar das nossas fraquezas. Então, a autora diz aqui que o Salmo, né, ele admoesta os adoradores a não se esquecerem de que nosso Deus também é soberano, Senhor do mundo inteiro, e que sua bondade amorosa se estende a todos os povos e, certamente, é um chamado à fidelidade a cada geração de crente. Então, nós que não fazemos parte do povo de Israel, somos incluídos na aliança também, quando ele nos chama, quando ele chama Abraão, na verdade, para ser bênção a todas as nações. Talvez não sejamos, não tenhamos aí no nosso sangue a linhagem de Abraão, mas somos chamados a fazer parte dessa aliança também. Somos parte da linhagem de Abraão? É a pergunta aqui. Aí nos pede para ler Gálatas 3, verso 29, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos incluídos na aliança por meio de Jesus. O que aprendemos com essa história? Então Deus vai cumprir as suas promessas de salvação também em nossa vida se nós fazemos parte da aliança com Cristo. Na parte de terça-feira, nós temos o título Lembrando a História e o Arrependimento. Aqui, nesse Salmo 106, ele tem uma abordagem um pouco diferente. Ele começa dizendo assim, pecamos como os nossos pais. Aí a autora pergunta aqui que eventos históricos e suas respectivas lições esse Salmo destaca. Ele começa falando, pecamos como os nossos pais. Ele fala claramente que eles também cometeram os mesmos pecados do passado. O salmista está aqui, então, fazendo uma confissão a Deus. Ele está fazendo uma confissão dos seus próprios pecados e também dos pecados da nação. Então, falam que eles cobiçaram, que eles pecaram contra os líderes, que no caso contra Moisés e Arão, e pecaram com os moabitas, né, na idolatria, nos relacionamentos sexuais ilícitos, se misturaram com os cananeus, né, com os cananitas ali na região, e até ofereceram seus filhos como sacrifício. Então, dentro da aliança, quando eles fizeram isso, Deus cumpriu a parte que estava na aliança, que são as maldições, 7 vezes mais, que Deus estaria enviando pragas contra eles, depois 7 vezes mais, e depois eles seriam espalhados entre as nações. Aí que a autora destaca que provavelmente esse salmo ele foi escrito na Babilônia, depois que a cidade foi destruída, o templo foi destruído, e eles foram levados para nações fora do Estado de Israel, fora do local ali onde eles habitavam. Então, foram levados, a maioria deles foi levado para a Babilônia, ficaram lá como escravos, e a tendência é que eles permanecessem assim para sempre, até se desfazer completamente como nação. Mas Deus tinha feito uma promessa de trazê-los de volta, e Deus cumpriu essa sua promessa. Então, a autora diz aqui que esse salmo, como os outros, aponta para a fidelidade de Deus à sua aliança. O apelo para a libertação não é um pensamento ilusório, mas uma oração de fé baseada na certeza das libertações passadas e no caráter infalível da fidelidade divina à aliança com seu povo. Então, Deus prometeu que, se eles fossem infiéis, eles seriam levados para o cativeiro. Eles estavam no cativeiro, mas lá eles se lembraram que dentro da aliança também dizia que, se eles se arrependessem, eles poderiam ser levados de volta para a sua terra. Então, a lembrança dos fracassos históricos de Israel no Salmo 106 é parte integrante da confissão dos pecados e do reconhecimento que os israelitas do período desse salmo não eram melhores do que os seus antepassados. Deus exerceu sua grande paciência e graça ao salvá-los, mesmo que tivessem deliberadamente andado de maneira perversa. Então, eles se lembraram da sua condição, confessaram os seus pecados a Deus, confessaram aquilo que havia feito a Deus, e Deus, então, se lembrou da sua aliança, o Deus
Eles recorreram à aliança de Deus, né, a aliança que Deus havia feito com eles, para pedir a libertação e o retorno à sua terra. Aí a autora diz assim: pense em nossa situação, pois temos a revelação do caráter divino e da graça salvadora revelados em Jesus e na cruz. Então, ele diz assim: se eles se reconheciam mais pecadores por conhecer a história dos antepassados, imagine nós que conhecemos a história dos antepassados, conhecemos a história deles e conhecemos ainda a revelação de Jesus. Então, sempre que nós nos desviamos voluntariamente da aliança, nós temos ainda mais culpa do que eles. Mas a mesma aliança que os resgatou também nos resgata quando nós nos voltamos para Jesus. E aqui, na continuidade, ela diz que o Salmo 106, ou a boa notícia do Salmo 106, é que o amor inabalável de Deus sempre prevalece sobre os pecados do povo. O papel fundamental de Moisés e de Finéias em afastar a ira divina apontam para o significado da intercessão de Cristo em favor dos crentes. Então, o Salmo ele narra dois momentos especiais, momentos em que Deus estava irado contra o povo, mas que eles se interpuseram entre o povo e Deus. Então Moisés fez isso e a ira de Deus cessou, e Finéias também fez da mesma forma. Finéias cravou a lança em um pecador deliberado, alguém que estava praticando o pecado à luz do dia. Ele estava se prostituindo com uma moabita à luz do dia. Então Finéias foi lá e cravou a lança e ele morreu. Então Deus se deu por satisfeito. Isso aconteceu também com Jesus. Jesus, levando a culpa de todos nós, foi transpassado por uma lança e assim cessou a ira de Deus contra a humanidade. Jesus Cristo veio para nos salvar, não do diabo, não das investidas de Satanás, mas da ira de Deus que era contra o pecador. Jesus Cristo levou os nossos pecados para a cruz, foi transpassado no nosso lugar e fez cessar a ira de Deus contra o pecador arrependido. Aqui a autora nos diz que o Salmo 106, verso 13, diz que logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Porque é tão fácil acontecer isso conosco também. As nossas inclinações pecaminosas sempre vão tender para o mal, sempre vão nos indicar o caminho do mal. Como nós podemos nos livrar dessas inclinações pecaminosas? Como nós podemos nos voltar para Deus e confessar os nossos pecados? Muitas vezes nós pensamos que a confissão de pecados é apenas você informar a Deus sobre algo que você já fez. Você é rude com alguém e vai lá, pede perdão a Deus. Fala, Senhor, perdão porque eu fui rude com a minha esposa, porque eu fui rude com meu filho, porque eu fui rude com o meu vizinho. Não é esse tipo de confissão que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é uma confissão a respeito da nossa natureza. É falar, Senhor, eu tendo a ser rude com as pessoas porque essa é a minha natureza. Eu preciso que o Senhor transforme a minha natureza. Eu sou inclinado para o pecado, sou inclinado para o mal. E aí você vai confessar o seu pecado, as suas inclinações. Falar, Senhor, eu preciso que o Senhor mude o meu paladar, mude os meus desejos, mude os meus pensamentos, mude as minhas inclinações, mude a minha natureza, para que eu possa te servir mais verdadeiramente. Então é isso que é confessar, isso que é confissão de pecado a Deus. Não é simplesmente informá-lo a respeito daquilo que você fez, mas informar Deus a respeito de quem você é e pedir que Ele entre na sua vida providenciando os recursos para que você possa vencer as suas inclinações da carne, as suas inclinações maléficas. Na parte de quarta-feira nós temos o título A Parábola da Videira do Senhor. Aqui a autora nos pede para ler o Salmo 80 e pergunta como o povo de Deus é retratado nesse salmo e que grande esperança é o motivo da sua súplica. Bom, o título aqui já diz, né, o povo é retratado ali como uma videira, né? Então o salmista clama pelo socorro do Senhor, comparando o povo a uma videira e que foi invadida, essa videira, segundo ele, foi invadida por animais selvagens porque as suas cercas caíram.
Então Deus é comparado ali a uma cerca de proteção. Essas cercas caíram e eles estavam sendo invadidos por animais selvagens, que obviamente representam as nações que invadiam Israel, que pilhavam as suas riquezas e que matavam o povo e assim por diante. Então, essa ilustração que é feita aqui mostra o quanto indefeso eles se sentiam contra as nações, visto que ele relata, ele diz assim, olha, nós somos como uma videira invadida por animais. Então, uma videira, ela não pode se defender, ela precisa que o agricultor levante uma cerca, que o agricultor repreenda os animais que estão ali escavando as suas raízes, comendo os seus frutos, para que essa videira ela possa sobreviver. A mesma coisa, então, ele compara aquela nação, uma nação que não tinha poder por si mesmo, que não tinha capacidade por si mesmo para vencer os seus adversários. Então, a imagem de uma vinha transmite a eleição de Israel por Deus e seu cuidado providencial. Contudo, no Salmo 80, a vinha de Deus está sob a ira. Então, Deus está virado. O salmista ele não retrata aqui qual é o pecado, ou qual foi o erro do povo para que chegasse a esse ponto, mas ele entende que isso faz parte da aliança de Deus. O salmista fica perplexo que Deus pudesse reter a sua presença de seu povo por muito tempo, por um tempo tão longo. Então a autora nos pede para ler Números no capítulo 6, versos 22 a 27, e faz uma relação aqui com o Salmo 80, uma relação que é muito evidente no texto, já que a bênção sacerdotal que Deus ordenou que os sacerdotes dessem sobre o povo, ela diz lá que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Então, o salmista ele clama por isso, pedindo que o Senhor levante o seu rosto em favor do povo. O refrão do salmo evoca a promessa de Arão da bênção perpétua de Deus sobre o seu povo e destaca a esperança de que a graça de Deus triunfe sobre a causa da miséria do povo. Ele diz, então, restaura-nos, ó Senhor, e faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Salmo 80, verso 3. A palavra hebraica aqui, utilizada para restaurar, é o mesmo que retornar, que lembra a ideia de arrependimento do povo retornando a Deus, retornando ao caminho do Senhor. A autora ainda nos pergunta aqui no finalzinho da página como você tem experimentado o arrependimento como um retorno a Deus. O arrependimento ele requer uma conversão, o arrependimento ele requer uma mudança de rumo. Então, se eu estou caminhando num caminho errado, um exemplo, se eu quero chegar no Rio de Janeiro e eu estou indo na direção contrária, se eu me arrependo de estar na direção contrária, eu preciso, obviamente, converter, eu preciso, obviamente, fazer o retorno. Assim também é na vida de pecado. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós precisamos também, obrigatoriamente, fazer esse retorno, fazer essa mudança de rumo para que possamos caminhar no caminho do Senhor. Na parte de quinta-feira, chegando já ao finalzinho da minha participação aqui, temos o título A Supremacia do Senhor na História. E o Salmo 135, que é citado aqui pela autora, pergunta o seguinte: que eventos históricos são destacados nesse salmo e que lições o salmista tira deles? Mais uma vez ele cita o êxodo do Egito mediante aos sinais que Deus fez ali, os milagres realizados em favor do povo e também as guerras e conquistas contra as nações poderosas, contra nações muito maiores do que Israel. Então o salmista concluiu que os ídolos mortos das nações nada podem. Ele faz uma relação clara ali, né, entre Deus, que guiava o povo, e os ídolos que não ouviam, não falavam e não praticavam absolutamente nada em favor daqueles que os adoravam. Então o Senhor demonstrou a sua graça escolhendo Israel como seu tesouro especial. Deuteronômio capítulo 7
fala exatamente sobre isso. Deus fala: eu não escolhi vocês porque vocês eram grandes, porque vocês eram inteligentes, porque vocês eram fiéis, nada disso. Eu escolhi por amor. Eu amei Abraão, amei os seus pais e fiz aliança com eles, e por isso eu os salvo nesse momento. Então a escolha de Israel foi baseada na vontade soberana de Deus. Portanto, Israel não tem motivos para se sentir superior aos outros povos. Por isso, Israel deve humildemente cumprir seu papel designado nos propósitos salvíficos de Deus para todo o mundo. Então, Israel deveria se lembrar do seu chamado, que o seu chamado não era por mérito próprio, e isso deveria fazer com que eles não fossem arrogantes, que eles não se sentissem superiores aos demais povos. Então, cumprisse o seu propósito inicial do chamado, quando Deus chamou Abraão, e disse que os seus descendentes seriam uma bênção para todas as nações. E aí, assim, o objetivo do Salmo 135 é motivar o povo de Deus a confiar no Senhor e a permanecer fiel à aliança com Ele. A fidelidade do Senhor ao seu povo levou o salmista a afirmar a inutilidade dos ídolos e a supremacia do Senhor no mundo. Ele chega a dizer que aqueles que adoravam os ídolos, eles eram semelhantes a eles, ou seja, tinham olhos e não viam, tinham boca e não falavam. Isso pode acontecer conosco também, porque nós, se nós adoramos alguém, se nós adoramos a algo, nós vamos nos tornando parecidos com aquilo que nós contemplamos. Isso está bem relatado nesse salmo e é relatado também pelo apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18, ele relata que quando contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Da mesma forma, quando nós contemplamos também ídolos, coisas mundanas, nós somos transformados à sua imagem e semelhança. Então, visto que o poder de Deus na criação e na história é incomparável, o povo de Deus deve sempre confiar nele e adorar a Ele somente, como nosso Criador e Redentor. Somente Ele deve ser adorado, e a adoração de qualquer outra coisa ou de qualquer outra pessoa é idolatria. Então, tudo que nós adoramos a não ser Deus ou é morto ou está prestes a morrer. Se nós queremos ser transformados para a vida eterna, nós temos que adorar e contemplar aquele que tem vida em si mesmo, aquele que tem a vida eterna. Como saber se não temos ídolos? Porque é fácil cometer o mesmo pecado de idolatria. Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Muitas vezes nós não adoramos a um ídolo de barro, de cimento, de gesso, coisas como costumam acontecer, mas nós criamos para nós uma imagem de um Deus que é muito mais a imagem e semelhança de quem nós somos do que a imagem e semelhança de Jesus, a imagem e semelhança do Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. Então nós precisamos tomar cuidado para não criarmos um ídolo que atenda às nossas necessidades, um Deus que, ao invés de transformar o nosso caráter, seja transformado por nós de acordo com o nosso caráter. Nós precisamos contemplar as grandezas e a bondade de Deus para que possamos assim ser transformados à sua imagem e semelhança. Que Deus nos abençoe, que Ele seja o centro do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa contemplação, para assim sermos transformados à sua imagem e semelhança. Eu termino aqui essa minha participação e na semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos todos aqui juntos novamente para que você possa ter o canal como você gosta, com aquela multiplicidade de opiniões e de pontos de vista. Que Deus nos abençoe e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Valeu, Marcos. Que Deus abençoe aí o seu dom da palavra. Ainda o Marcos falou: Lúcio, grave aí uns temas. Eu falei assim, não é muito minha área, né? Não é muito minha praia, não. Tínhamos aí, pessoas com tantos dons, a Sandra Bittar, irmão João Cavaco, Genésio e outro que pratica todo sábado. Que bom, né? Que eles poderiam participar aí tem um canalzinho também de comentários. Mas, enquanto eles não têm o deles, eles participam aqui do nosso e nos edifica aqui com os comentários. Então, valeu, Marcos.
Que Deus continue te usando, fortalecendo e dando essa responsabilidade de toda semana estarmos juntos aqui, beleza? Vamos às perguntas para a discussão, pessoal, e depois eu vou trazer a análise morfológica, né, antes da lição. Então, nas perguntas para a discussão aqui, a primeira pergunta diz assim, no estudo de sexta-feira: quais são as bênçãos de recordar a liderança fiel de Deus sobre seu povo na história? Quais são as consequências de esquecer ou ignorar essas lições do passado? Irmãos, como a gente pode ver aí com a fala do que o Marco nos trouxe do estudo da lição, como é bom a gente lembrar como Deus age. A palavra de Deus, ela revela a Deus, ela revela o caráter de Deus, ela revela como Deus age. E nós aprendemos nessa semana que apesar da infidelidade do povo de Israel, em muitos momentos, o plano de Deus foi seguindo. Uma coisa é certa, aqueles rebeldes, aqueles infiéis, eles infelizmente, né, desde lá do deserto, nem entraram na terra de Canaã, mas assim como aconteceram muitas vezes nessas rebeldias, essas infidelidades, você percebe que infelizmente os infiéis, os que desprezam a Deus, os que não querem, né, seguir o caminho de Deus, eles até recebem a bênção de Deus, né, o sol, chuva e tantas outras coisas, mas por escolha própria eles não querem estar ao lado de Deus e acabam, né, perecendo aí pela vida, né, pessoal? Mas aqueles que aprendem com Deus, que estão aí aprendendo e praticando e vivendo junto com Deus diariamente, vai lembrando do passado como Deus agia. E que bênção né, a gente saber que Deus é fiel, é justo e Deus é longânimo, né? Deus tem paciência, né? Não é que nem nós que vemos um pecador na igreja, a gente já quer queimar na fogueira, já disciplinar, expulsar. Deus fala assim: não, meu filho, não quero, né, que... Como diz, agora não vou lembrar, né, mas a Bíblia fala, eu estava vendo hoje no capítulo 9, né, de Profetas e Reis, né, não Patriarcas, Profetas e Reis, que fala, né, ou seja, não quero que o ímpio morra, mas que ele se converta dos seus maus caminhos. Né? Então, quais são as consequências de esquecer ou ignorar as lições do passado? Essa segunda parte da primeira pergunta, irmãos, eu queria muito que vocês refletissem, né? Qual que é essa consequência de esquecer e ignorar as lições do passado? Nós vamos cometer os mesmos erros. O brasileiro tem um problema de cometer os mesmos erros a cada 2 anos, a cada 4 anos o brasileiro está lá, cometendo os mesmos erros, acreditando nas falas, né, de habitação, saúde, justiça, educação, blá blá blá. Sempre, desde que eu sou desse tamanhozinho, é a mesma coisa. A cada 4 anos nós esquecemos, parece que a gente esquece, dá um branco assim, né, no que aconteceu no passado, o que as pessoas são no passado. Que pena, sabe? E a mesma coisa no campo aqui, ó, espiritual. Se você esquece e ignora as lições do passado, você tende a cometer os mesmos erros. Colocando a mim mesmo, fazendo uma autoanálise, eu vejo assim como muitas vezes eu esqueci, né, coisas que eu já caí, e aí fui caminhando, fazendo, putz, estou aqui de novo, caí de novo. Mas por quê? Porque eu tinha esquecido. Eu já sabia esse caminho, já fui até inclusive alertado muitas vezes, já tive questão de sociedade com pessoas incrédulas, de muitas outras questões, né, pessoais. Então imagine isso, né? O povo de Israel ele vai cometendo os mesmos erros, o povo de Deus vai cometendo os mesmos erros, os cristãos, os adventistas, eles vão cometendo os mesmos erros, tentando converter o mundo para a igreja e acaba convertendo a igreja para o mundo, né, usando as táticas que Deus não indicou, né, pessoal? Esquecendo do Ados, assim diz o Senhor, né? Um livrinho muito especial. 2. Como os salmos nos encorajam a reconhecer o cuidado de Deus e a exercitar confiança nos seus caminhos soberanos, mesmo quando é difícil entender tudo. Irmãos, como que os salmos podem fazer isso? Né? Eu concluí essa semana, né, a leitura dos salmos, não a leitura, né, a audição dos salmos, 150 capítulos, e você pode ver como temos salmos proféticos, salmos poéticos, salmos alegres de louvor a Deus, salmos tristes de angústia. E uma coisa interessante lá para o Salmo 78, que eu comecei a ver, né, de Asaf, você começa a perceber que começam a ter salmos históricos, salmos que começam a repetir
né, as histórias bíblicas, ela simplesmente faz um relato histórico, é um salmo histórico, né? Não tem nem muita rima, é um salmo histórico que vai relatando, ó, assim como Deus criou os céus e a terra, assim como Caim matou Abel, assim como Noé entrou na arca, e vai assim como Moisés. Meu, é muito legal, sabe, os salmos históricos. Então, a pergunta, né, como os salmos encorajam a reconhecer o cuidado de Deus e exercitar confiança, né? Porque os salmos, ele basicamente é uma síntese completa da Bíblia. Como nós vimos, né, bendito que vem em nome do Senhor, Jesus está nos Salmos, as profecias estão nos Salmos. Então, o livro dos Salmos não é só, né, os Salmos 23, né, povo? É muito mais, Tem muito mais conteúdo aí e que lição, né, maravilhosa nós estamos tendo sobre Salmos, como a gente vê nos comentários, né, pessoas falam assim, nossa, eu estudei Salmos várias vezes, mas essa lição está nos trazendo ainda mais conhecimento, ainda mais luz sobre esse livro, exatamente. Última pergunta. Como tornar o estudo da história do povo de Deus preeminente nos cultos? Isso tá difícil, hein, povo? Né? Como tornar o estudo histórico do povo de Deus preeminente nos cultos? Eu acho que assim, falta um pouco de capacitação. Muitas vezes, eu estou falando aqui pela minha igrejinha, né? Muitas vezes os pregadores até, né? Eles não têm muito conhecimento. Nós temos um pregador aqui, talvez vocês conheçam, um tal de Alexandre. Rapaz, ele tem um link histórico, um conhecimento, e ele faz... Então ele realmente, quando ele prega, assim, é uma pregação muito diferenciada. Claro que você tem pregação assim, de grandes pregadores também aqui, mas é difícil, sabe? Que Deus oriente, ilumine a mente dos nossos pregadores e de nós anciãos, né, para que a gente possa, iluminados pelo Espírito Santo, escolhermos bons pregadores bons não no sentido eloquente da palavra, mas bons no sentido de guiados pelo Espírito para que ela possa ensinar um pouco mais da história do povo de Israel. Como ser mais intencionais ao contar aos filhos sobre a história recente do povo de Deus. E isso é uma coisa que está faltando muito e, infelizmente, eu não sei como reverter isso, né? Estudando agora sobre a história de Elias, né, para os adolescentes, você vê assim como Elias estava angustiado, sabe, para tentar tirar a apostasia e idolatria do povo de Israel. E como a gente olha para a nossa igrejinha muitas vezes e nos traz até certa angústia de ver que as nossas famílias cristãs já não estão mais seguindo os princípios cristãos. Então, e é aquela história, né, pessoal? Pelos frutos os conhecereis, ou seja, quem semeia isso vai colher isso. E nós temos visto assim uma geração inteira que veio já de pais que já não tinha assim aquele zelo, aquela fidelidade, né, por um lar cristão puro, né, que abriu algumas exceções, e essas exceções trouxeram muitas maldições na vida aí dos nossos jovens, atualmente quase adultos. E eu vejo hoje que eu trabalho com adolescente, né, os adolescentes não têm mais um culto familiar no lar, leitura da Bíblia, uma TV sintonizada na Novo Tempo em coisas espirituais. É uma adolescência comum, assim, não tem muita diferença. Quer dizer, ainda tem um pouco de diferença, porque lá fora do mundo, lá tá pior ainda, eu sei. Mas eu sinto, assim, uma falta de uma base familiar, sabe? Que a família não está mais ensinando para a criança, olha, o povo de Deus fez isso e já deu errado, então não adianta a gente tentar fazer isso, que vai dar errado também, filho, tá? Então é bom seguir a palavra de Deus, né, o Ados perfeitinho. Então, como ser mais intencionais ao contar aos filhos sobre a história recente, né, novamente a Bíblia e a minha mente de gelatina, né, ou seja, que você pegue essas palavras e fale a elas andando, caminhando, em pé, onde quer que você esteja com essa palavra falando para os seus filhos. Pais, isso é uma responsabilidade. Você que é pai, você que é mãe, que está ouvindo esse vídeo nesse momento, né, quase no final do vídeo aí, reflita bastante sobre isso, sobre o seu papel como um pastor dos seus filhos. Isso é muito importante. Como exemplo, você, né, é a imagem de Deus para os seus filhos, né? Até uma certa idade assim, a analogia que a criança tem é de que você é Deus. Então, ele fala assim, nossa, se meu pai é assim, então o papai do céu, porque a gente fala papai do céu, né? É assim também. Então, temos que tomar cuidado até para não criarmos imagens distorcidas do nosso Deus para os nossos filhos. Mas vamos lá então, pessoal, para a análise morfológica de Salmos. Como eu falei, eu concluí a leitura, estava vendo assim, e falei assim, vou aproveitar e apresentar então uma ferramenta aqui para vocês, aqui no canal Entre Linhas. A minha área é de ciência da computação, então eu
eu entendo muito de fazer as ferramentas, mas a análise morfológica textual é muito aplicada em quem estuda linguística, né, estuda linguagem, estruturas textuais, que não é muito a minha área, mas a ferramenta é justamente para esses pesquisadores. Então, quem sabe você que gosta de pesquisar, de curiosar nessa área, possa usar aqui a ferramenta. Eu vou mostrar aqui então para vocês, acho que vai aparecer aqui para vocês. Ok. Essa é a ferramenta, tá, pessoal? É morfox.valentim.com.br e eu trouxe para vocês aqui algumas... Deixa eu ver se eu fico aqui, ok? Vocês conseguem quase ver. Eu fiz aqui peguei o livro de Salmos, tá? E coloquei na ferramenta aqui para fazer análise morfológica. Então você vai ter os lemas, os unigramas, os bigramas e os trigramas, ok? E também as etiquetas léxicas do texto, né, que diz quantos artigos, substantivos, masculino, feminino, plural e tudo mais, né? Aí tem as etiquetas aqui que você vai ter no texto. Quantas etiquetas você vai encontrar, quantos pronomes, quantos artigos, tudo está nas etiquetas. Mas o que nos interessa aqui, muitas vezes é o lema, para quem não entende muito da área, tá? O lema é o radical da palavra sem as suas flexões, sem as suas variações de gênero, número, né? Então é simplesmente senhor é senhor. Então, não vai ter muitas variações, senhores e senhor, então vai ser por lema senhor, ok? Mas eu vou trazer aqui uma análise, se quiser depois você acessa o site aqui, morfox.valentim.com.br, arrasta um texto qualquer, tem que ser TXT, não aceita PDF ainda, né? É uma ferramenta de TCC de uma aluna que foi concluída aqui, ó, em 2017, ainda uma ferramenta já velhinha, mas é coisa que a gente concluiu, né, só para o aluno se formar, então não progrediu muito. Mas você consegue arrastar o texto aqui, ó, e aí você consegue fazer análise, ele vai fazer análise, né, morfológica do texto e aí você consegue tirar algumas conclusões aqui. Eu fiz algum resumo aqui pra gente, só pra gente aprender. Olha só que interessante o livro de Salmos, irmãos. Eu peguei aqui, né, os maiores unigramas que apareceram. Então, a palavra que mais aparece em Salmos é a palavra Senhor. Senhor mesmo, unigrama, né? Não é o lema, é a palavra Senhor. Ela aparece 750 vezes. E depois de Senhor, Deus aparece 381. A palavra terra, 191 vezes. Coração, 133 vezes. Benignidade, 108 vezes. Contra, a palavra contra, ela aparece, achei bem interessante, por isso eu selecionei ela, estava pegando só substantivos, mas acabei pegando ela contra, 106. Nome, a palavra nome, deixa eu só sair aqui um pouquinho da frente, nome, 103, alma, 85, povo, palavra povo no singular, 82, justiça, 76, inimigos e a palavra filhos aparece 67 vezes, e uma coisa interessante, a palavra homem aparece 66 vezes, lembrando que eu usei aqui a versão revista e corrigida. Eu achei assim bem interessante a palavra homem aparecer 66 vezes no livro de Salmos, beleza, pessoal? Né? As curiosidades aqui, as entrelinhas da lição aqui sobre Salmos. Agora, pessoal, eu apresento aqui para vocês o bigrama. Bigrama já é a aparição, né, de duas palavras, de dois termos. Então, por exemplo, o Senhor. O Senhor apareceu 231 vezes, ao Senhor 144 vezes, do Senhor 128, para sempre 113, ó Deus 99, ó Senhor 96, a terra 88, minha alma 70, meu coração 54, teu nome 51, as nações 47 vezes em todo o livro de Salmos e sua benignidade 46 vezes. Se você pegar o arquivo, né, com todas as palavras mesmo, então assim, dá para você fazer análise, por exemplo, tipo, minha alma, meu coração, coisas mais, né, interessantes do que pegar um artigo, uma preposição, o Senhor ou ao Senhor, beleza? Mas eu achei interessante, ó, o que mais aparece, né, de bigrama juntos. E o mais interessante aqui seria o trigrama, né? O trigrama, então, é a união de 3 unigramas. Então, seria a minha alma. A minha alma é um trigrama que aparece 52 vezes. O meu coração, esse eu peguei os tops, tá? Os maiores, com maior aparição. O meu coração 40 vezes, a sua benignidade, então você já vai... Por isso aqui não é muito minha área de análise textual, né? Mas por isso aqui você já consegue verificar qual é o foco do livro, né? Você consegue entender o que mais aparece, o que mais é reforçado no livro. Interessante, né? Você, quem sabe fazer com Gênesis, com outros livros, aí você consegue fazer essa análise. O teu nome, o Senhor aparece 30 vezes, né? Que está nos top lá.
Louvai ao Senhor aparece 30 vezes, até achei pouco, né? Louvai ao Senhor. Filhos dos homens, certinho? Filhos dos homens 23, a tua palavra 23 vezes, né? Os meus olhos 22, os teus testemunhos 17 e a minha voz aparece 15 vezes. Então é interessante ver o tema predominante ou os temas predominantes, nesse caso, né, os gramas ou unigramas predominantes aqui do livro de Salmos, né? Nos trazem como o livro está focado, né? Olha só, em minha alma, meu coração, benignidade. Então isso se repete muito, né? E aqui nos unigramas, voltando aqui no unigrama, né? Claro, Senhor, Deus, quanto que aparece isso, que o livro, né? É para Ele, a terra e a curiosidade aqui do homem. Espero que essa análise morfológica tenha ajudado aqui vocês. Deixa eu voltar aqui. Trazer mais uma entrelinhas, né, do livro de Salmos. Bem interessante entender que a palavra de Deus ela é muito perfeita, né? Como a gente entende as coisas dela, como entender essa palavra, estudá-la, nos traz satisfação diária. Beleza, pessoal? Deixa eu só deixar aqui então o site se vocês quiserem acessar, tá? morfox.valentim.com.br. Os arquivos, tá? Estão no link aqui no Drive, no 2024-1, que é o primeiro trimestre. Você acha esses slides, acha os arquivos TXT, se quiserem ficar brincando. Eu acho muito legal a gente se entreter com coisas que, né, vão nos abrir ainda mais a mente sobre a palavra de Deus, ao invés de se entreter com coisas inúteis pela vida. Então fica a dica aí de você brincar aí nessa ferramenta de análise morfológica. E brinque também, coloque lá outros textos que você queira fazer uma análise morfológica aí, só para você ver o que predomina no texto. Muito interessante. Beleza, pessoal? Então encerramos aqui, né, lições do passado, que nós possamos aprender muito forte essas lições para que nós não cometamos os mesmos erros e nos beneficiemos dessas bênçãos, né, dessa esperança e da certeza de que Deus está no comando. Beleza? Vamos encerrar então com uma oração esse tema de estudo, pessoal? Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor. Obrigado porque é um privilégio ter estudado a Tua Palavra. Obrigado porque temos aqui as condições. O Marcos conseguiu gravar, eu também consegui gravar, não ficou sem lição essa semana, Pai. Obrigado também por essa análise morfológica, as ferramentas. O Senhor nos capacita a fazer tantas coisas maravilhosas nesse mundo. Obrigado que tudo isso vem de Ti, ó Pai. Que o Senhor continue cuidando de nós, cuide do Alexandre, do Ricardo, de cada um aqui, Pai. O Senhor sabe quantas pessoas que não comentaram aqui conosco, que nós não temos nem mais notícias como que elas estão, o que elas estão enfrentando aí na vida, mas que elas estejam pertinho da Tua Palavra e principalmente pertinho do autor dessa palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Dá-nos agora uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, um bom momento de companhia contigo, 24 horas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Então, pessoal, falou, nos vemos então já no 11º tema, onde nós vamos estudar anseio por Deus em Sião. Um abraço, fiquem com Deus, até lá, tchau, tchau.